O assunto continua sendo prefeitura. O prefeito Elias Diniz decretou nesta sexta-feira a permanência do colégio que pertence à família dele no prédio da antiga Escola do Comércio Jarbas Passarinho. A medida gerou polêmica entre a população e vereadores. Foi publicado nesta sexta-feira, no Diário Oficial da Prefeitura de Pará de Minas, o decreto assinado pelo prefeito Elias Diniz, que concede mais 20 anos de uso das instalações do prédio Jarbas Passarinho, que já foi sede da Escola do Comércio e do Magistério no passado. A medida gerou polêmica entre a população, que, ao saber da notícia pelas redes sociais, demonstrou sua insatisfação com o ato do chefe do executivo de beneficiar a si próprio utilizando de sua função, o que juridicamente representa improbidade administrativa. O vereador Gustavo Duarte, do PSDB, recebeu com surpresa a informação. A gente recebe de forma muito negativa, afinal de contas, trata-se de um prédio que é um dos principais prédios do patrimônio público municipal, que já está cedido gratuitamente para uma empresa particular, um colégio funcionar nos últimos 20 anos, e agora o prefeito, praticamente aí no final do ano, nos últimos atos da sua gestão, numa canetada querendo prorrogar isso. Então é lamentável essa situação. Tem um projeto de lei que já está protocolado na Câmara, que não houve tempo hábil para que ele seja apreciado, então o prefeito resolveu aí, de um ato unilateral, com força da sua própria vontade e pensando em interesse particular, ele fez então esse decreto e a Câmara lamenta por essa situação. Agora, isso aí esbarra também nos princípios da moralidade, da impessoalidade, que são aí norteadores, né, do poder público. Com certeza. Inclusive, o Observatório Social de Pará de Minas já fez uma manifestação junto ao Ministério Público, uma representação. Eu tive informação que foi protocolado hoje também uma ação judicial feita por um advogado, que é uma ação popular, que também busca defender o interesse público. Então o Elias o prefeito está ficando cada vez mais isolado nessa situação, até porque com todas as pessoas que a gente conversa na rua, ninguém concorda com essa postura. O município ele paga hoje mais de R$90 mil de aluguel por mês, que totaliza aí mais de R$1 milhão por ano. Então esse prédio ele tem que ser devolvido para a municipalidade para que possa funcionar ali algum órgão público. Em recente entrevista a um podcast na internet, Elias Diniz afirmou que o município já cedeu outros terrenos para instituições como a própria FIENG, responsável pelo SENAI e pelo SESI. Diante disso, o Colégio Técnico tem um legado de 30 anos. De acordo com o prefeito, os nomes de quem não autorizar a continuidade do colégio no local serão expostos para que a sociedade saiba. Relembre a fala do chefe do executivo. Mas nós temos que pensar na cidade. Educação é a alavanca de uma cidade. Se nós formos analisar na linha do tempo, quantas escolas que o município, todos os gestores ajudaram. Se você pegar a FAPAM, na época do Padre Hugo, na época do Zé Porfírio, né, pai, o quanto que ele pensou e o que a FAPAM hoje é para o município, o quanto que ela ajuda. Se você for analisar o SENAI, né, toda aquela estrutura ali do SENAI, ela foi doada para o sistema FIENG. E outro detalhe, ali também é uma escola particular, não é uma escola pública. Se você for analisar, outras escolas receberam também terrenos para que construíssem as suas instituições. Esse legado nós queremos saber, continua ou fecha? Se continuar, nós vamos deixar um legado de filhos, de homens de bem, de pessoas que vão desenvolver a nossa cidade. Se fechar, nós vamos ter nomes e CPF de quem contribuiu para fechar essa instituição. E isso quem vai cobrar é a população. Gente, essa fala dele foi, de fato, um escárnio com a população de Pará de Minas, porque ele não pode responsabilizar aos vereadores nem à Câmara. A responsabilidade é dele. Aquilo lá é um empreendimento particular. E o que nós, vereadores, estamos fazendo é a defesa do patrimônio público, exigindo que esse prédio seja devolvido. Então, o CPF que está vinculado a esse ato é da família dele, que é responsável por aquele prédio, é o CNPJ da empresa que está lá responsável. E também a gente lamenta muito pela situação das famílias e dos alunos que estão sendo tratados dessa forma, sem nenhuma garantia jurídica e sendo ainda avisados de que
aquele prédio não vai mudar de lá e que as matrículas para o ano que vem estão abertas. Isso sim é uma irresponsabilidade e é o CPF deles que está em jogo e não é o dos vereadores, não. Existe uma possibilidade que é a própria Câmara sustar o decreto. Nós já fizemos isso naquela situação do decreto que colocava as regras para as eleições de diretores. Só que dá muito trabalho fazer essa sustação e às vezes esse trabalho pode ser ineficaz porque a Câmara se mobiliza como um todo para sustar o decreto através de um decreto legislativo e o prefeito no dia seguinte faz um novo decreto e zera todo esse trabalho. Então, dessa forma, considerando que faltam apenas 5 dias para entrar um novo gestor, eu acredito que o caminho ideal é que no ano que vem o Inácio, como novo prefeito, faça 2 atos muito simples. O primeiro é um decreto revogando o atual decreto que está estendendo aí essa renovação da concessão. E o segundo ato é enviar para a Câmara um ofício solicitando a retirada do projeto que está protocolado lá. Dessa forma, encerra-se o assunto e o prédio retorna então para você, paraminense, porque aquele prédio é patrimônio público municipal. Além de Gustavo Duarte, Vinícius Alves, que foi eleito vereador a partir do próximo ano, afirma que o decreto será anulado na Câmara pelos novos membros do Poder Legislativo. A Câmara Municipal, com certeza, vai fazer a nova legislatura um projeto legislativo para sustar esse decreto do prefeito e pedir que o Inácio mande depois uma carta, então, para a diretoria, solicitando aquele prédio de volta. Nós precisamos daquele prédio para fazer creche, para fazer centro administrativo, para a prefeitura parar de pagar mais de 1 milhão de aluguel por ano dos prédios que usa. Nós precisamos daquele prédio, quem sabe, aí para um colégio militar que chegar na cidade. A gente está articulando isso junto com o governo de Minas, junto com os deputados. Então, é um prédio que não pode ficar dado de graça para um colégio. Nós queremos que o colégio continue a funcionar, mas não lá. Em outro lugar, pagando aluguel, assim como outros colégios particulares da cidade,